falar de um assunto delicioso que é viagem. Você tem vontade de viajar, mas não tem companhia? Olha que vontade de viajar todo mundo tem, né? Mas aí mulher sozinha, será que é perigoso? Vem um monte de dificuldade. Precisa conhecer, se esse é o seu caso, você tem que conhecer o trabalho da Girls Go. Mulheres vão, traduzindo do inglês, meninas vão. É um grupo de 40 mil mulheres que trocam experiências, se organizam para dividir as contas, dividir a hospedagem, as experiências. E a única regra que tem é gostar de viajar, vontade de conhecer o mundo. Olha essa história. Egito, Índia, Peru. A minha viagem ela tinha muito a ver com descobrimentos, com autoconhecimento, então eu busquei algumas coisas relacionadas a isso. Aos 38 anos, a Gilcimara já conheceu 90 países e deu a volta ao mundo. Fui por cima do globo terrestre e voltei por baixo do globo terrestre. Por baixo no mapa, mas por cima na vida pessoal e profissional. Dar o primeiro passo pode ser libertador. Gente, sabe aquela ponte de vidro maior do mundo? Tô nela, aqui na China. Não precisa ser algo gigante, pode ser algo pequeno, mas muito significativo. A Gilcimara percebeu que precisava dividir as suas experiências e também incentivar outras mulheres a viajar. Eu estava trabalhando há 17 anos no mercado financeiro, aquela história de uma carreira incrível, estável, né, onde eu tinha chegado além do que eu já imaginava, com um salário incrível, e de repente eu comecei a ver que tinha um vazio. Hoje ela administra o grupo Girls Go, Viagens e Autodescoberta, que reúne 40 mil mulheres. Hoje tem lá no grupo mulheres que receberam já a gente do grupo em casa, mulheres que combinaram de viajar juntas, mulheres que viajaram comigo, mulheres que se encorajaram a viajar sozinhas. Tem medo de viajar de avião? Não tem companhia? Calma, a Gilcimara te ajuda. Muita gente me procura perguntando, nossa, como que eu vou dar uma volta ao mundo? Como que eu vou longe? Como que eu faço minha primeira viagem pra fora? E eu pergunto primeiro, você já teve coragem de ir pra praia sozinho? Aqui do lado? Você já foi pro cinema sozinho? Né? Então, às vezes a gente não precisa dar um passo maior que a perna, a gente pode começar devagar e pode começar aqui perto, que vai ter experiências tão incríveis quanto ir pro outro lado do mundo. O mundo é muito mais perigoso para nós. Infelizmente, nós moramos aqui. Eu moro em São Paulo, uma cidade que é muito violenta e que em pouquíssimos lugares desses 90 países que eu passei, dessas centenas de cidades que eu perdi a conta, eu vi um lugar tão violento quanto São Paulo. Mas a história de ser uma mulher viajando pelo mundo agrava isso. Ele ouviu tanto isso, que é perigoso para uma mulher viajar sozinha, que sentiu muito medo na Índia. Cheguei lá tremendo no aeroporto de madrugada, pedi para um outro casal me acompanhar até o meu hotel com medo. E no final da história eu queria um amor pela Índia. Tanto amor que ela costuma voltar lá. Na última viagem, a Maura foi junto. Era a primeira viagem dela. Viajar com mulheres eu acho que é sempre acertado, porque você vai conseguir dividir melhor os perrengues e a visão vai ser mais parecida. O homem não vai enxergar nada igual a gente enxerga. A viagem abriu a mente da Maura e quando ela voltou pro Brasil, já decidiu revolucionar. Quando eu voltei pro Brasil, mudou tudo na minha vida e aí eu decidi que eu não queria ficar ali nas barreiras dos meus muros, dos meus portões e das coisas culturais e sociais que prendem a gente. Eu falei, eu quero viajar de novo e eu quero ir para um lugar onde eu me senti melhor. Está fazendo as malas para morar na Índia. A questão até do relacionamento, meu namorado, que a gente morava junto, a gente se separou por um tempo, eu vou viajar para um lugar, ele vai viajar para outro. Com toda essa empolgação, será que ela volta? Claro, eu acho que... Como não voltar, né? Eu acho que... Como é que eu vou trazer a coragem que eu arrumei se eu não voltar? Uau, Gilcimara Caresias, que vontade de ser você por um momento, pra viver essas coisas todas. Sensacional. Maravilhoso. Dá uma dica pra gente, pra quem tá nessa situação de adoraria fazer o que você fez, viajar sozinha pelo mundo, mas morro de medo. Vamos lá. Na verdade, o que mais me procura é justamente a questão do medo. A primeira coisa que eu digo é assim, qual é o seu medo? Né? Porque o seu medo não necessariamente é o meu medo.
né? Então você tem que saber, faz uma listinha. Tem gente que vai ter medo de encontrar uma barata no quarto, tem gente que vai ter medo de não falar a língua, tem gente que vai ter medo porque não conhece, por exemplo, Índia, um lugar que eu fui, eu morria de medo. Então, assim, primeiro, identifica qual é o seu medo. Depois, materializa o medo em risco, porque o medo, ele traz uma questão emocional que às vezes foge do nosso controle, às vezes é um trauma da infância que a gente nem sabe de onde vem. E aí você fala, bem, eu tenho medo de me perder. Gente, vai lá e pega um aplicativo de mapas, acabou esse medo. Então, identifique o seu medo, porque ele não é o mesmo medo de todo mundo. Maravilhoso. E agora você conhece o Go Girls, você pode seguir nas redes sociais e quem sabe viajar com essa mulherada. Vamos organizar uma viagem de Superpoderosa.